Olá pessoal, esse é um projeto da UTF-PR Guarapuava, é um projeto de recursos digitais aplicados ao ensino de matemática. O objetivo do projeto é produzir videoaulas para aperfeiçoar e auxiliar a compreensão de alguns conceitos básicos da matemática. Os coordenadores do projeto são professor Michel Teston Semensato, professora Cediane Carmen Lunardi Hernandes. As correções foram feitas por Michel Teston Semensato, Juliano Gonchorowski, Tatiane Cardoso Batista e Alex Sandro de Castilho. As gravações foram feitas por Gustavo Silva Rodrigues e Gabriel Berton Pereira da Silva, que sou eu, e site de divulgação na web foram feitos por Luciano Marreiro Abílio. Nessa aula falaremos sobre exponencial e logaritmo. Qual a importância de vocês saberem esse conteúdo? É importante vocês saberem esse conteúdo porque muitas vezes na solução de alguns problemas de vocês, nem sempre vocês vão encontrar equações e funções polinomiais. Muitas vezes vocês vão se deparar com funções exponenciais ou equações exponenciais ou logarítmicas e muitas vezes também vocês vão se deparar com funções ou equações ou expressões que possuem exponencial e logaritmo juntos. Sumário. O que nós veremos nessa aula? Então, na parte de exponencial, nós veremos funções exponenciais e dentro de funções exponenciais, nós veremos funções exponenciais de base e características de uma função exponencial. E veremos também equações exponenciais. Na parte de logaritmo, nós veremos logaritmos, logaritmos com base 10, logaritmos com base e, condição de existência e propriedades. Veremos também equação logarítmica, mudança de base e funções logarítmicas. Então vamos começar vendo o que são funções exponenciais. Qual é a definição de função exponencial? Sejam a e b constantes reais e uma função f de x igual a vezes b elevado a x, então f é uma função exponencial em x, onde a é diferente de zero, b é maior do que zero e b é diferente de 1. Então, por que a tem que ser diferente de zero? Prestem atenção, porque zero que multiplica qualquer número é igual a zero. Então, isso não seria uma função exponencial, isso seria uma função constante. Então, a tem que ser diferente de zero. B tem que ser maior do que zero. Por que B tem que ser maior do que zero? Primeiro, B não pode ser igual a zero, porque se x for igual a zero, nós teremos zero elevado a zero. E isso é uma indeterminação, tá? E, notem, se o nosso x for um número negativo e o b for igual a zero, nós teríamos, por exemplo, zero elevado a menos 1. Isso é a mesma coisa que 1 dividido por zero. Isso também é uma indeterminação. Por isso, o valor b não pode ser zero. E por que ele não pode ser menor do que zero? Porque se nós tivermos uma fração no nosso expoente, por exemplo, se b for menos 2 e o nosso valor de x for meio, menos 2 elevado a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de menos 2. Existe raiz quadrada de número negativo? Não, não existe raiz quadrada de número negativo. Por isso, o nosso b não pode ser negativo. E por que b tem que ser diferente de 1? Porque 1 elevado a qualquer outro número é igual ao próprio 1. Então, isso também se tornaria uma função constante. Porque um número a qualquer vezes 1 seria o próprio número a. Por isso, b tem que ser diferente de 1. Vamos ver alguns exemplos de funções exponenciais. Exemplo A. f de x é igual a 9 elevado a x, onde a é igual a 1 e b é igual a 9. Exemplo B. f de x é igual a menos 5 vezes 3,2 elevado a x, onde a é igual a menos 5 e b é igual a 3,2. Exemplo C. f de x é igual a 3 vezes 2 elevado a π. Isso não é uma função exponencial. Por quê?
porque π é um número. E para ser uma função exponencial, ela tem que atender essas condições e a variável x tem que estar no nosso expoente. Então, como o nosso expoente é um número, que é o número π, nós temos que a letra C não é uma função exponencial. Funções exponenciais de base E. O que é E? E é o número de Euler. Então, qual é a definição de funções exponenciais de base E? Seja A uma constante real, função exponencial de base E é uma função da forma f de x igual a vezes e elevado a x com a diferente de zero. Por que a tem que ser diferente de zero? Porque f de x igual a vezes e elevado a x também é uma função exponencial. E nós já vimos, quando eu defini função exponencial, que uma função exponencial tem que ter o a diferente de zero. E por que o b não precisa ser maior do que zero, diferente de 1 aqui nesse caso? Porque o número de Euler já é maior do que zero e diferente de 1. E é chamado de base natural. Então, se tratando de função exponencial ou equação exponencial, quando vocês se depararem com um e elevado a x ou e elevado a alguma variável, vocês podem dizer que e é uma base natural. E e vale aproximadamente 2,71828182,8. Vamos ver alguns exemplos de função exponencial de base E. F de x é igual a e elevado a x, onde a é igual a 1. Exemplo B, f de x é igual a menos 2 vezes e elevado a menos x, onde a é igual a menos 2. E exemplo C, f de x é igual a e elevado a 3x, onde a é igual a 1. Características de uma função exponencial. Então, nós temos algumas características que, se vocês souberem essas características, alguma hora isso vai facilitar a solução ou o entendimento de alguma função exponencial ou alguma equação exponencial. Então, a função exponencial é injetora, ou seja, imagens iguais correspondem a elementos iguais. Pela definição de função injetora, nós temos que se x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. Ou se x1 é igual a x2, f de x1 é igual a f de x2. Ou seja, isso aqui está dizendo para vocês matematicamente que imagens iguais correspondem a elementos iguais. Exemplo, gráfico da função exponencial com a maior do que zero. Então, nesse gráfico, vocês vão poder perceber o que eu disse para vocês quando a função exponencial é injetora. Prestem atenção. x1 é diferente de x2. Portanto, f de x1 é diferente da f de x2. Considere a função f de x igual a elevado a x. Temos dois casos para funções exponenciais. Quando a é maior do que 1 e quando a é maior do que zero e menor do que 1. Quando eu defini para vocês funções exponenciais, eu disse que função exponencial era uma função da forma a vezes b elevado a x, ou seja, b era a base da sua função exponencial. Porém, aqui agora nós vamos considerar uma função exponencial onde a é a base da nossa função exponencial. Então, vamos ver o primeiro caso, onde a é maior do que 1. Quando a é maior do que 1, é uma função crescente. Observem o gráfico. Como nós já trabalhamos na aula de funções, esse aparentemente é um gráfico de uma função crescente. Para quem não lembra da definição, nós vamos ver agora. A elevado a x1 é maior do que a elevado a x2, se e somente se x1 é maior do que x2, que é o que acontece no nosso gráfico aqui. A elevado a x1 é maior do que a elevado a x2. Então, x2 é menor do que x1, ou x1 é maior do que x2. E a elevado a x1
é menor do que a elevado a x2, se e somente se x1 é menor do que x2, tá? Então, essa é uma definição de função crescente para funções exponenciais. Segundo caso, a é maior do que zero e menor do que 1. Então, a função é decrescente. Observem o gráfico. Esse é um gráfico de uma função decrescente. Agora, por definição, como nós já vimos na aula de funções, para funções exponenciais, a definição é a elevado a x1 é maior do que a elevado a x2, se e somente se x1 é menor do que x2. Ou seja, é o que acontece nesse nosso gráfico. A elevado a x1 é maior do que a elevado a x2. Porém, x1 é menor do que x2. Por quê? Porque nós estamos na parte negativa do nosso eixo x. Então, quanto mais para a esquerda nós estivermos, menor vai ser o nosso elemento. Então, x1 é menor do que x2. E temos o caso também onde a elevado a x1 é menor do que a elevado a x2, se e somente se x1 é maior do que x2. Então, essa é a definição de função decrescente para a função exponencial. Se f de x é igual a y é igual a elevado a x, ou f de x que é igual a y é igual a e elevado a x, então o par ordenado 0 e 1 pertence ao gráfico de f de x. Por quê? Prestem atenção. Esse é um gráfico de uma função exponencial com a maior do que 1, e esse é o gráfico de uma função exponencial com a entre 0 e 1. Como nós já vimos, quando a é maior do que 1, essa função é crescente, e quando a está entre 0 e 1, essa função é decrescente. E por que o par ordenado pertence a esse gráfico? Quando f de x é igual a elevado a x, ou quando f de x é igual a e elevado a x. Prestem atenção. F de x é igual a elevado a x. Agora, vamos fazer f de zero. Por quê? Nós estamos querendo provar que esse par ordenado, com x igual a 0 e y igual a 1, pertence a esses dois gráficos. Então, vamos colocar aqui que x é igual a 0, fazendo f de zero. Então, f de zero é igual a elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Assim, nós temos o par ordenado 0 e 1. Então, nós conseguimos mostrar que o par ordenado 0 e 1 pertence a essas duas funções. Prestem atenção que esse par ordenado pertence a essas duas funções somente quando a função é ou dessa forma ou dessa forma. Se nós tivéssemos um outro elemento multiplicando essa função exponencial, nós teríamos outros pares ordenados, tá? Então, isso que eu mostrei para vocês são somente para funções dessas duas formas. E notem aqui no gráfico que esse par ordenado 0 e 1 é quando a função intercepta o eixo y. Por quê? Porque nós temos 0 para x, ou seja, x está na origem, e 1 para y, tanto na função crescente quanto na função decrescente. Equação exponencial. Então, vamos definir o que é uma equação exponencial. Equação exponencial é toda equação que apresenta variável em seu expoente, podendo as bases serem iguais ou não. Vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Exemplo A. 2 elevado a x é igual a 64. Isso é uma equação exponencial. Por quê? Porque a variável está no expoente. Exemplo B. 5 elevado a x mais 2, que é igual a 5 elevado a 7x mais 4. Aqui nesse exemplo B, nós temos que as duas bases são iguais. Exemplo C. 2,5 elevado a x mais 7 é igual a 2,5 elevado a 4x mais 1. Isso também é uma equação exponencial. Por quê? Porque nós temos a variável no expoente. E aqui, nesse exemplo C, as bases também são iguais. Exemplo D. 2 elevado a 2x mais 3, que é igual a 5 elevado a x mais 1. Também é uma equação exponencial, porque a variável está no expoente. Exemplo E.
14 elevado a x menos 6 vezes 7 elevado a x mais 7 é igual a zero. Também é uma equação exponencial, porque nós temos a variável x no... Para a resolução de equações de mesma base, utilizaremos o fato da função exponencial ser injetora, ou seja, imagens iguais correspondem a elementos iguais. E aqui, novamente, estou mostrando para vocês a definição de uma função injetora, como eu já mostrei para vocês quando eu disse sobre características de uma função exponencial. Através disso, ou seja, através do fato de uma função exponencial ser injetora, nós deduzimos que a igualdade de potência é a igualdade de seus expoentes. Portanto, para A pertencente aos reais, A maior do que zero e A diferente de 1, temos que A elevado a x1 é igual a A elevado a x2 se e somente se x1 for igual a x2. De maneira geral, devemos reduzir ambos os membros para potências de mesma base. Ou seja, quando nós temos uma equação exponencial, nós teremos uma igualdade. E para que essa igualdade seja verdade, nós temos que ter as duas bases iguais. Por quê? Porque tendo as duas bases iguais, que nem eu mostrei aqui para vocês, sendo A um elemento qualquer, ou seja, se eu tenho as duas bases iguais, eu vou poder dizer que os expoentes são iguais. E aí eu vou resolver a minha equação exponencial. Vamos ver alguns exemplos agora que vocês vão entender melhor. Encontre o valor de x. Exemplo A. 5 elevado a x é igual a 25. 25, ele pode ser reduzido para uma potência de base 5? Sim, ele pode ser reduzido para uma potência de base 5. Então, nós temos que 5 elevado a x é igual a 5 ao quadrado. É só vocês fazerem. 5 ao quadrado é igual a 25. Não tem segredo algum. E o que nós vimos no slide anterior? Se as bases forem iguais, nós podemos igualar os expoentes. Como isso aqui é uma igualdade, para que esses dois números de bases iguais sejam iguais, os expoentes também precisam ser iguais. Então, eu tenho que x é igual a 2. É uma equação exponencial simples, tá? E conforme a gente vai aprofundando nos exemplos, nós vamos também aprofundando na dificuldade das equações exponenciais. Exemplo B. 4 elevado a x é igual a 256. Eu posso escrever 256 na base 4? Sim, eu posso escrever 256 na base 4. E quanto é 256 na base 4? 256 na base 4 é a mesma coisa que 4 elevado à quarta potência. Então, nós vamos fazer 4 elevado a x, que é igual a 4 elevado à quarta potência. Da mesma maneira que nós fizemos no exemplo A, nós temos uma igualdade com bases iguais, e para que esses dois números sejam iguais, nós temos que ter os expoentes iguais. Então, nós vamos igualar os expoentes. A partir do momento que nós temos duas bases iguais, nós podemos igualar os expoentes. Então, nós temos que, para essa equação, x é igual a 4. Exemplo C. Raiz de 4 elevado a x é igual a raiz cúbica de 16. Então, nós vamos ter que modificar um pouco essa nossa equação até chegarmos em uma igualdade de bases iguais, e aí assim poderemos igualar os nossos expoentes. Então, vamos começar. Essa equação nós podemos escrever da seguinte forma. 4 elevado a meio, porque raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que 4 elevado a meio. E isso elevado a x, porque aqui a raiz quadrada de 4 está elevado a x. Portanto, 4 elevado a meio também vai estar elevado a x, que é igual a 16 elevado a 1/3. Por quê? Porque raiz cúbica de 16 é a mesma coisa que 16 elevado a 1/3. A partir daí, nós podemos fazer da seguinte maneira. 4 elevado a meio elevado a x é igual a 4 elevado a x sobre 2. Por quê? Porque isso é uma propriedade de potência. Quem não lembra, dê uma olhada na aula de potenciação e radiciação. Isso é igual a 4 elevado ao quadrado elevado a 1/3.
Por quê? Porque 16 é a mesma coisa do que 4 elevado ao quadrado. Então, nada me impede de fazer 4 elevado ao quadrado elevado a 1/3. Então, temos que 4 elevado a x sobre 2 é igual a 4 elevado a 2/3. Por quê? Porque 4 elevado ao quadrado elevado a 1/3 é a mesma coisa de 4 elevado a 2/3, porque eu multiplico esses dois expoentes, tá? E por que aqui eu coloquei 16 como sendo 4 elevado ao quadrado? Porque eu queria deixar as duas bases da minha igualdade iguais. Por quê? Porque assim eu posso igualar os meus expoentes. Então, aqui, como eu tenho as bases iguais, eu posso igualar os meus expoentes. Então, eu vou fazer x dividido por 2 é igual a 2 dividido por 3. E assim eu tenho que 3x é igual a 4, então eu tenho que x é igual a 4/3. Então, o que eu fiz? Eu tive que fazer algumas modificações para deixar as minhas duas bases iguais, e aí eu apenas igualei os expoentes. Exemplo D. 4 elevado a x menos 2 elevado a x é igual a 2. Então, vocês podem observar que nós temos 2 número 2. Então, nós vamos fazer o que com esse 4? Nós vamos escrever esse 4 como sendo uma potência de 2. Então, vamos fazer da seguinte maneira. 4 é igual a 2 elevado ao quadrado. Então, vamos escrever 2 ao quadrado elevado a x menos 2 elevado a x é igual a 2. Por que 2 ao quadrado elevado a x? Porque se 2 ao quadrado é igual a 4 e 4 está elevado a x nessa equação, então 2 ao quadrado também vai estar elevado a x. Dando continuidade, vamos escrever 2 elevado a 2x. Por quê? Porque nós vamos multiplicar esses dois expoentes. Quem não se lembra, retorne na aula de potenciação e radiciação. Menos 2x é igual a 2. Vamos passar o nosso 2 para o lado esquerdo da nossa equação. Então, vamos ter 2 elevado a 2x menos 2 elevado a x menos 2 é igual a 0. Agora, nós podemos escrever essa equação de uma outra maneira para ficar mais fácil de observarmos um termo em comum que nós vamos ter nesses dois monômios, nesse primeiro e nesse segundo monômio, que isso vai nos ajudar a encontrar uma solução para essa nossa equação. Então, nós vamos escrever dessa seguinte maneira: 2 elevado a x ao quadrado menos 2 elevado a x menos 2 é igual a 0. Tá? Por que nós vamos escrever dessa maneira? Isso, 2 elevado a x elevado ao quadrado, é a mesma coisa que 2 elevado a 2x, tá? Porque se nós multiplicarmos esses expoentes, nós vamos ter 2 elevado a 2x. Então, nós escrevemos dessa maneira por quê? Observem que agora nós temos dois termos em comum nesse primeiro e nesse segundo monômio, que é o 2 elevado a x. Então, o que nós vamos fazer com esse 2 elevado a x? Então, vamos substituir 2 elevado a x por t. Então, nós vamos fazer 2 elevado a x é igual a t. E onde nós temos 2 elevado a x, nós vamos colocar t. Então, a nossa equação vai ficar da seguinte maneira: t ao quadrado menos t menos 2, que é igual a 0. Por quê? Porque 2 elevado a x está ao quadrado, então t ao quadrado. Menos 2 elevado a x, então é menos t. Menos 2. Por que menos 2? Porque nós não temos nenhum 2 elevado a x aqui. Então, o que não é 2 elevado a x permanece como está. Então, aqui o 2 permaneceu como ele estava na equação anterior. Então, a partir dessa equação, nós temos uma equação de segundo grau. E isso nos permite encontrar dois valores para t. Então, nós vamos encontrar dois valores para t. E resolvendo essa equação de segundo grau, temos que t é igual a menos 1 ou t é igual a 2. Eu não vou resolver essa equação aqui para vocês, mas vocês resolvam aí e confiram esses dois resultados. Então, sabemos que t é igual a menos 1 ou t é igual a 2. E agora, então, vamos voltar para a variável 2 elevado a x. Então, o que nós vamos fazer? Se 2 elevado a x é igual a t, nós temos que 2 elevado a x é igual a menos 1, ou 2 elevado a x é igual a 2. Nós apenas estamos igualando 2 elevado a x para esses dois valores de t que nós encontramos. Nesse primeiro caso, vamos analisar.
Existe algum valor de x tal que 2 elevado a x é igual a menos 1? Não, não existe nenhum valor de x tal que 2 elevado a x é igual a menos 1. Por isso, não existe x que satisfaça a equação. Agora, nesse segundo caso, 2 elevado a x é igual a 2. 2 é igual ao quê? 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, né? Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 1. Se nós temos bases iguais, nós vamos igualar os expoentes. Então, nós temos que x é igual a 1. Então, se vocês substituírem x igual a 1 aqui nessa primeira equação ou em qualquer outra equação que vocês quiserem aqui que nós fomos desenvolvendo, vocês vão ter que 4 elevado a x menos 2 elevado a x é igual a 2. Exemplo E. 16 elevado a x menos 4 elevado a x igual a 240. Vocês podem observar aqui que 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Então, nós podemos fazer 4 ao quadrado elevado a x menos 4 elevado a x é igual a 240. Tá. 4 ao quadrado elevado a x é a mesma coisa de nós escrevermos 4 elevado a 2x. Por quê? Porque vocês já viram isso na aula de potenciação e radiciação, que quando nós temos algo dessa forma, nós multiplicamos esses expoentes. Portanto, nós temos que 4 elevado a 2x menos 4 elevado a x é igual a 240. Nós podemos escrever essa equação também dessa forma. 4 elevado a 2x menos 4 elevado a x menos 240 igual a zero. Nós apenas passamos o 240 para o lado esquerdo da nossa igualdade. Agora, vamos escrever dessa forma a nossa equação. Por quê? Porque nós vamos ter que substituir um termo da nossa equação por outro termo. E se nós escrevermos a equação nossa dessa forma, vai ficar mais fácil de nós enxergarmos o termo do qual nós vamos substituir. Então, nós podemos escrever 4 elevado a x ao quadrado menos 4 elevado a x menos 240 igual a zero. Por que eu posso escrever 4 elevado a 2x dessa forma? Porque, como eu vou multiplicar os expoentes, não importa quem eu coloco dentro do parênteses e quem eu coloco fora do parênteses. Não existe nenhum valor de x. Então, nós vamos substituir 4 elevado a x não existe por nenhum t. valor de x. Aí, então, nós vamos ter uma equação de segundo grau. Igual a menos 15. Então, nós temos a equação não existe t ao x quadrado que menos satisfaça t a equação. menos 240 igual a zero. Por quê? Porque 4 elevado a x ao quadrado é a mesma coisa que t ao quadrado. Menos 4 elevado a x, que é menos t, menos 240 igual a zero. Então, resolvendo essa equação de segundo grau, nós temos que t igual a menos 15 ou t é igual a 16. Agora, nós encontramos já os valores para t, então vamos substituí-los aqui nessa igualdade. Se nós dissermos que 4 elevado a x é igual a t, então agora nós temos que fazer que 4 elevado a x é igual a menos 15 e 4 elevado a x é igual a 16. Então, vamos analisar o primeiro caso, que é 4 elevado a x é igual a menos 15. Existe algum valor para x tal que 4 elevado a x é igual a um número negativo? Não, não existe. Eu já falei isso para vocês no exemplo anterior. Portanto, não existe nenhum valor de x tal que 4 elevado a x é igual a menos 15. Então, não existe x que satisfaça a equação. Agora, vamos ver o nosso segundo caso. 4 elevado a x é igual a 16. 16 é a mesma coisa do que o quê, pessoal? 16 é a mesma coisa que 4 elevado ao quadrado. Então, nós podemos escrever dessa forma, que 4 elevado a x é igual a 4 ao quadrado. Se nós temos duas bases iguais, nós igualamos os expoentes. Então, nós podemos dizer que x é igual a 2. Dessa forma, a nossa solução para essa equação é x igual a 2. Se vocês substituírem 2 no lugar de x aqui, vocês vão ter que 16 elevado a x menos 4 elevado a x é igual a 240. Agora vamos trabalhar com logaritmos. Primeiro vamos definir o que são logaritmos. Então, sejam os números reais a
B e C, com B maior do que zero, A maior do que zero e A diferente de 1, vocês já vão entender o porquê dessas condições. C é o expoente de A para obtermos o número n. Então, C é chamado de logaritmo de B na base A. Então, observem. Logaritmo de B na base A é igual a C. Somente C, A elevado a C, é igual a B. Gravem muito isso aqui. Vou repetir para vocês. Log de B na base A é igual a C. Somente C, A elevado a C, é igual a B. E por isso que existe essas três condições. Por causa dessa parte da definição, onde A elevado a C é igual a B. E para que isso exista, é necessário que exista essas três condições. Então, log de B na base A é igual a C, onde A é a base, B é o logaritmando ou antilogaritmo e C é o logaritmo. Agora vamos ver alguns exemplos para vocês se familiarizarem mais com o logaritmo. Exemplo A. Log de 9 na base 3 é igual a 2. Somente C, 3 ao quadrado é igual a 9. Então, por que log de 9 na base 3 é igual a 2? Porque 3 ao quadrado é igual a 9. Então, você sempre tem que fazer assim. A base elevado ao logaritmo é igual ao antilogaritmo de vocês. Exemplo B. Log de 8 na base 2 é igual a 3. Por quê? Porque a base elevado ao logaritmo é igual ao antilogaritmo. Ou seja, 2 ao cubo é igual a quanto? 2 ao cubo é igual a 8. Por isso que log de 8 na base 2 é igual a 3. Exemplo C. Log de 2 na base 0,5 é igual a menos 1. Por quê? Porque 0,5 elevado a menos 1 é igual a 2. Exemplo D. Log de 12 na base 1 não existe. Por quê? Porque não existe valor para C, tal que 1 elevado a C é igual a 12. Por isso que existe aquelas condições, onde a base tem que ser diferente de 1. Porque 1 elevado a qualquer outro número é igual a 12. Então, nunca vai existir valor para C, tal que 1 elevado a C é igual a 12. Então, agora vamos definir logaritmos com base 10. Quando a base do logaritmo é 10, ou seja, A é igual a 10, denotamos o logaritmo por log de B igual a C. Ou seja, 10 elevado a C é igual a B. Quando nós tratamos de logaritmos com base 10, nós não precisamos escrever o 10 na base aqui. Se você se deparar com um logaritmo dessa forma, log de B é igual a C, vocês saibam que a base desse logaritmo é 10. Exemplos. Exemplo A. Log de 10 é igual a 1. Ou seja, log de 10 na base 10 é igual a 1. Por quê? Porque 10 elevado a 1 é igual a 10. Exemplo B. Log de 1 é igual a 0. Por quê? Isso é a mesma coisa de log de 1 na base 10 é igual a 0. Porque 10 elevado a 0 é igual a 1. Agora vamos ver logaritmos com base e. O que é esse e? Esse e é o número de Euler. E quando nós falamos de equação exponencial de base e, nós definimos que o número de Euler é uma base natural para a equação exponencial. Logaritmos com base e são chamados de logaritmos naturais. A notação mais usual para logaritmos naturais é ln. Então, em vez de nós usarmos log de b na base e é igual a c, nós vamos usar ln de b é igual a c. Então, quando vocês se depararem com um ln, vocês vão saber que é um logaritmo com base e. Sendo assim, temos log de b na base e é igual a ln de b, que é igual a c, que foi o que eu acabei de dizer para vocês. E isso existe somente se e elevado a c é igual a b. Então, se vocês se depararem com ln, vocês vão saber que vocês vão estar lidando com um logaritmo de base e. Se ele é de base e, vocês sabem que e elevado a c é igual a b. Então, agora vamos ver alguns exemplos para vocês se familiarizarem
com o logaritmo natural, que é o ln. Então, ln de 1 é igual a zero. Por quê? Porque e elevado a zero é igual a 1. Ou seja, a base, que é a base e elevado ao logaritmo, é igual ao logaritmando. Exemplo B. ln de e é igual a 1. Por quê? E elevado a 1 é igual a e. Agora, vamos ver um exemplo. Determinar o valor de log de 16 na base 0,5. Então, como nós vamos resolver esse logaritmo, encontrar o valor para esse logaritmo? Nós vamos igualar esse logaritmo a x. E a partir daí, nós vamos encontrar uma equação exponencial. E aí, nós já sabemos resolver equações exponenciais. Então, log de 16 na base 0,5 é igual a x. Isso acontece se e somente se 0,5 elevado a x é igual a 16. Então, a partir daí, nós temos uma equação exponencial, que nós já sabemos resolver. Então, nós podemos escrever que 0,5 é a mesma coisa que 1 dividido por 2, né? Então, 1 dividido por 2 elevado a x é igual a 16. C e somente C, 2 elevado a menos 1 elevado a x é igual a 2 à quarta. Por que 2 elevado a menos 1? Porque vocês já estudaram isso em potenciação e radiciação. Quem não se lembra, retorne lá e dê uma olhada. Quando vocês têm um número no denominador e vocês querem passar ele para o numerador, vocês elevam ele a menos 1. Então, eu elevei 2 a menos 1 e passei ele para o numerador. E deixei ele elevado a x. Por quê? Porque meio está elevado a x. Então, 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 dividido por 2, que também vai estar elevado a x. E 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Mas por que eu elevei 2 à quarta para ser igual a 16? Porque aqui eu já tinha essa base 2. Então, para eu conseguir resolver essa equação exponencial, eu teria que ter outra base 2 na minha igualdade. Então, eu vou ter que 2 elevado a menos x é igual a 2 elevado à quarta. Por quê? Porque eu estou multiplicando esses dois expoentes. E agora, a partir daqui, eu tenho duas bases iguais e vou igualar os meus expoentes. Então, eu vou ter que x é igual a menos 4. Então, a solução é log de 16 na base 0,5 é igual a menos 4. Então, vamos ver qual é a condição de existência para um logaritmo existir. Então, um logaritmo só é definido quando o logaritmando, que é o nosso b, quando eu defini logaritmo para vocês, é um número positivo e a base a é um número positivo diferente de 1. Portanto, temos que ter b maior do que 0, a maior do que 0 e a diferente de 1. Vamos ver alguns exemplos de logaritmos que existem e de logaritmos que não existem. Então, logaritmo de menos 2 na base 2 é igual a x. Não existe valor para x, pois b é menor do que 0. E na nossa condição de existência, b tem que ser maior do que 0. Por quê? Porque se nós fizermos 2 elevado a x igual a menos 2, não existe valor para x tal que 2 elevado a x é igual a menos 2. Exemplo B. Log de menos 5 na base 10 é igual a x. Também não existe valor para x. Por quê? Porque b é menor do que 0. E na nossa condição de existência, b tem que ser maior do que 0. Se fizermos 10 elevado a x igual a menos 5, não existe valor para x, tal que 10 elevado a x é igual a menos 5. Exemplo C. Log de 9 na base 3 é igual a x. Esse logaritmo existe valor para x. Por quê? Porque x é igual a 2. Porque b é maior do que 0, a é maior do que 0 e a é diferente de 1. Ou seja, ela satisfaz a condição de existência. Exemplo D. Log de menos 2 na base menos 3 é igual a x. Não existe valor para x, porque a é menor do que 0. E, nesse caso, b também é menor do que 0, pois b e a tem que ser maior do que 0. Porque não existe valor para x, tal que menos 3 elevado a x é igual a menos 2.
Agora vamos estudar as propriedades de logaritmos. É muito importante que vocês saibam as propriedades de logaritmos, porque muitas vezes vocês vão utilizar essas propriedades para desenvolverem algumas equações na solução de algum problema. Ou vocês vão utilizar as propriedades de logaritmos para provar algumas equações físicas ou matemáticas. Então, prestem bastante atenção e, se possível, anotem elas. Então, a propriedade 1. Log de 1 na base A é igual a zero. Por quê? Porque qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, se nós fizermos A elevado a zero é igual a 1. Seja A qualquer número maior do que zero, porque A tem que ser maior do que zero para nosso logaritmo existir. Exemplo, vamos calcular o log de 1 na base 7. Então, pela propriedade P1, nós temos que log de 1 na base 7 é igual a zero. Por quê? Porque log de 1 em qualquer base é igual a zero, já que 7 elevado a zero é igual a 1. Propriedade 2. Log de A na base A é igual a 1. Por quê? Porque quando nós fizermos A elevado a 1, nós vamos ter que é igual ao nosso próprio A, seja A qualquer número maior do que zero. Tá? Como nós vimos pela definição de logaritmo, nós sabemos que a base elevado ao logaritmo é igual ao nosso logaritmando. Por isso, log de A na base A é igual a 1. Vamos ver um exemplo. Então, vamos calcular o log de 7 na base 7. Pela propriedade P2, nós temos que log de 7 na base 7 é igual a 1, porque 7 elevado a 1 é igual a 7. Propriedade 3. Log de A elevado a y na base A é igual a y. Tá? Por quê? Porque a hora que vocês fizerem a base elevado ao logaritmo e igualarem ao logaritmando, vocês vão ter que A elevado a y é igual a A elevado a y. Então, vamos ver um exemplo numérico disso. Então, vamos calcular o log de 9 ao quadrado na base 9. Então, pela propriedade P3, nós temos que log de 9 ao quadrado na base 9 é igual a 2. Por quê? Porque quando nós fizermos a base elevado ao logaritmo, nós vamos ter que é igual ao nosso logaritmando. Então, 9 elevado ao quadrado é igual a 9 elevado ao quadrado. Propriedade 4. A elevado a log de B na base A é igual a B. Por que isso acontece? Porque quando nós temos log de B na base A é igual a log de B na base A, se nós fizermos a base desse logaritmo elevado ao seu logaritmo, vamos ter que isso é igual ao logaritmando. Ou seja, A elevado a log de B na base A é igual a B. Tá? Então, isso acontece porque isso acontece. Tá? Ou, ao contrário também. Isso acontece porque isso acontece. Vamos ver um exemplo agora. 2 elevado a log de 5 na base 2. Então, vamos resolver esse logaritmo e encontrar um valor para ele. Então, pela propriedade P4, temos que 2 elevado a log de 5 na base 2 é igual a 5. Por quê? Porque log de 5 na base 2 é igual a log de 5 na base 2. Então, se nós fizermos a base elevado ao logaritmo, nós vamos ter que é igual ao nosso logaritmando. Propriedade 5. Log de n vezes m na base A. Nós temos que é igual a log de n na base A mais log de m na base A. Vamos ver um exemplo. Encontrar o valor para log de 6 na base 10. Lembrem-se de que quando não tem nenhum número na nossa base, nós sabemos que a base é 10. Então, pela propriedade P5, nós temos que log de 6 é igual a log de 2 vezes 3. Logo, nós temos que isso é igual a log de 2 mais log de 3. Se vocês fizerem na calculadora, vocês vão encontrar um valor para log de 2, outro valor para log de 3 e vão somá-los.
Propriedade 6. Log de n dividido por m na base a. Nós temos que é igual a log de n na base a menos log de m na base a. Vocês podem fazer o inverso também, pessoal. Tanto a propriedade 6 quanto a propriedade 5. Se vocês tiverem aqui log de n na base a menos log de m na base a, vocês podem fazer que isso é igual a log de n dividido por m na base a. Exemplo. Vamos encontrar um valor para log de 2 dividido por 5 na base 2. Então, pela propriedade P6, nós temos que log de 2 dividido por 5 na base 2 é igual a log de 2 na base 2 menos log de 5 na base 2. Como isso é o valor de um número e isso também é o valor de um número, é só vocês encontrarem esses dois valores e subtraírem. Propriedade 7. Log de n elevado a m na base a. Isso é igual a m vezes log de n na base a. Ou seja, o que vocês vão fazer com esse expoente de n? Vocês vão tombar ele multiplicando o logaritmo de vocês. Vamos ver um exemplo numérico. Então, vamos encontrar um valor para esse logaritmo. Pela propriedade P7, nós temos que log de 5 ao quadrado na base 4 é igual a 2 vezes log de 5 na base 4. O que nós fizemos aqui? Tombamos o 2 multiplicando o log de 5 na base 4. Tá? Não tem segredo algum para essa propriedade. Vocês apenas tombam o expoente do logaritmando de vocês multiplicando o seu logaritmo. Propriedade 8. Log da enésima raiz de m na base a. E isso é igual a log de m elevado a 1 sobre n na base a. Por que m elevado a 1 sobre n? Porque a enésima raiz de m é a mesma coisa que m elevado a 1 sobre n. Tá? Então, esse logaritmo é igual a 1 sobre n, que multiplica log de m na base a. Por quê? Porque 1 sobre n passou a ser o expoente do nosso logaritmando. Então, pela propriedade 7, nós tombamos esse expoente multiplicando o nosso logaritmo. Então, vamos ver um exemplo numérico. Log de raiz quarta de 5 na base 10. Lembrem-se que quando nós não temos nada aqui na base, essa base é 10. Isso é igual a log de 5 elevado a 1 quarto na base 10. Por quê? Porque a raiz quarta de 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1 quarto. Então, pela propriedade P8, nós temos que log de raiz quarta de 5 na base 10 é igual a log de 5 elevado a 1 quarto, que é igual a 1 quarto vezes log de 5. Nós apenas tombamos o expoente do nosso logaritmando. E propriedade 9 e última, nós temos que log de m na base a elevado a n é igual a 1 sobre n vezes log de m na base a. Vamos ver um exemplo numérico. Então, log de 3x na base 2 elevado ao quadrado. Então, pela propriedade P9, nós temos que log de 3x na base 2 ao quadrado é igual a meio vezes log de 3x na base 2. Agora vamos estudar equação logarítmica. Então, equação logarítmica é toda igualdade que apresenta uma variável no logaritmo, na base ou no logaritmando. Então, vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem o que é uma equação logarítmica. Primeiro exemplo, resolva log de x menos 3 na base 10, que é igual a 2. O que nós vamos fazer? Como a nossa variável está no nosso logaritmando, nós vamos analisar o seguinte ponto. Qual é a condição de existência do nosso logaritmando para que o nosso logaritmo exista? A condição de existência é que o nosso logaritmando seja maior do que zero. Então, nós vamos fazer que x menos 3 tem que ser maior do que zero. Então, x menos 3 vai ser maior do que zero se e somente se x for maior do que 3.
Então, se nós chegarmos em um valor para x tal que x seja menor do que 3, o nosso logaritmo não vai existir. Então, nós temos que ter um valor maior do que zero. Então, para chegarmos na solução, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a definição de logaritmo. Nós vamos fazer a base elevada ao nosso logaritmo, que é igual ao nosso logaritmando. E então, nós vamos chegar em uma equação de primeiro grau, nesse caso. Tá? Nós poderíamos chegar numa equação exponencial, se nossa variável estivesse no nosso logaritmo. Porém, como ela não está, nós vamos chegar em uma equação de primeiro grau. Então, nós vamos fazer 10 ao quadrado, que é igual a x menos 3. Ou seja, a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Temos que 100 é igual a x menos 3. Por quê? Porque 10 elevado ao quadrado é igual a 100. E, isolando o x, nós temos que x é igual a 103. Então, a nossa solução é 103. Substituam 103 no lugar de x e vocês vão ter que log de 100 na base 10 é igual a 2. Por quê? Porque 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Segundo exemplo, resolva log de 16 na base x é igual a 2. Aqui nós vamos fazer da mesma maneira. Qual é a condição de existência da nossa base para que o nosso logaritmo exista? A base tem que ser maior do que zero e tem que ser diferente de 1. Então, nós vamos fazer que x tem que ser maior do que zero e x tem que ser diferente de 1. E a nossa solução, como nós vamos chegar em uma solução para esse problema? Nós vamos fazer da mesma maneira que nós fizemos no exemplo anterior e da mesma maneira que nós definimos o logaritmo. A base elevada ao logaritmo tem que ser igual ao logaritmando. Ou seja, nós vamos chegar em uma equação de segundo grau. Por quê? Porque nós vamos chegar na equação x ao quadrado tem que ser igual a 16. Ou seja, a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Então, desenvolvendo essa equação, nós temos que x é igual a 4 ou x é igual a menos 4. Por quê? Porque nós temos que x ao quadrado é igual a 16, então nós vamos ter que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. E vamos chegar que x é igual a 4 ou x é igual a menos 4. Porém, a nossa solução vai ser apenas x igual a 4. Por quê? Porque a nossa base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. E x igual a menos 4 é menor do que zero. Então, ela não vai estar na nossa solução. Terceiro exemplo. Resolva log de x elevado ao quadrado menos log de x menos 2 é igual a zero. Aqui, lembrem-se de que a base desses dois logs são 10, tá? Porque quando não tem nada na base, significa que a base é 10. Então, primeiro, vamos ver a condição de existência para que esses dois logaritmos existam. Como a nossa variável está apenas no nosso logaritmando, nós sabemos que a condição de existência para que nosso logaritmo exista, se tratando de logaritmando, nós sabemos que o logaritmando tem que ser maior do que zero. Então, a condição de existência para que essa equação exista é que x seja maior do que zero. Então, vamos para a solução. Aqui, vocês observem que nós temos dois termos em comum, que são log de x e log de x. Porém, um log de x está elevado ao quadrado e outro não. Então, nós vamos fazer que nem nós fizemos em dois exemplos quando nós estudamos exponencial. Nós vamos fazer que log de x é igual a y. Então, nós temos a seguinte equação de segundo grau. Y ao quadrado menos y menos 2 igual a zero. Por quê? Porque se log de x é igual a y, então log de x elevado ao quadrado é igual a y ao quadrado. Log de x é igual a y e 2 é igual a 2 porque não tem nenhum log de x multiplicando ele aqui. Então, ele fica igual a 2 mesmo. Então, resolvendo a equação, temos como raiz y é igual a 2 e y é igual a menos 1. Tá? Então, é só vocês resolverem, se vocês quiserem conferir esses dois resultados aqui.
Então, agora que nós achamos valores para y, nós vamos substituir nos valores de log de x, porque como nós fizemos log de x é igual a y, nós vamos fazer que log de x é igual a 2 e que log de x é igual a menos 1. Então, temos, fazendo primeiro que log de x é igual a 2, nós temos que 10 ao quadrado é igual a x, né? Porque nós estamos fazendo a base elevando o logaritmo, tem que ser igual ao logaritmando. Então, nós temos que x é igual a 100, porque 10 ao quadrado é igual a 100. Agora, fazendo que log de x é igual a menos 1, nós temos que 10 elevado a menos 1 é igual a x. Fizemos da mesma forma. A base elevado ao logaritmo tem que ser igual ao logaritmando. Então, 10 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 10. Portanto, x é igual a 1 sobre 10. E a nossa solução é que x pode ser igual a 1 sobre 10 ou x pode ser igual a 100. Quarto exemplo, resolva log de 3 na base 4 mais log de x menos 2 na base 4 é igual a log de 9 na base 4. Então, relembrando uma propriedade que nós vamos usar aqui, é que log de n vezes m na base a é igual a log de n na base a mais log de m na base a. Então, se nós tivermos a soma de dois logaritmos de mesma base, nós podemos aplicar essa propriedade aqui. E nós vamos utilizá-la para a resolução dessa equação. A condição de existência é que x menos 2 seja maior do que zero. Por que x menos 2 tem que ser maior do que zero? Porque nós vimos que o logaritmando tem que ser maior do que zero. E como a nossa variável está no logaritmando, nós temos que dizer que o logaritmando tem que ser maior do que zero. Portanto, x tem que ser maior do que 2. Então, nós temos que log de 3 na base 4 mais log de x menos 2 na base 4 é igual a log de 9 na base 4. Observem aqui que nós temos a soma de dois logaritmos de mesma base. Então, nós vamos aplicar essa propriedade aqui. Nós vamos dizer que log de 3 vezes x menos 2 na base 4 é igual a log de 9 na base 4. Por que 3 vezes x menos 2? Porque, como a propriedade nos diz, é log disso vezes isso na base 4. E é o que nós fizemos aqui. Log de 3 vezes x menos 2 na base 4. Uma observação é que se o log de n na base a é igual ao log de m na base a, então n é igual a m. Porque isso só é verdade se n for igual a m. Então, nós temos aqui uma igualdade de um logaritmo de duas bases iguais. Então, nós podemos dizer que 3 que multiplica x menos 2 é igual a 9. Então, 3 que multiplica x menos 2 é igual a 9. X menos 2 é igual a 3. Portanto, x é igual a 5. Sendo assim, a solução para a nossa equação é 5. Mudança de base. Então, muitas vezes vocês vão se deparar com equações logarítmicas que vocês vão precisar aplicar mudança de base para vocês conseguirem aplicar algumas propriedades. A mudança de base é utilizada quando temos o logaritmo de um número em uma certa base A e precisamos do logaritmo desse número em outra base B. Então, propriedade. Seja A e B dois números reais positivos diferentes de 1, porque a base de um logaritmo tem que ser diferente de 1, e n um número real positivo, temos que log de n na base A é igual a log de n na base B dividido por log de A na base B. Podemos também escrever a equação da seguinte maneira, que log de n na base A vezes log de A na base B é igual a log de n na base B. Então, se vocês se depararem em alguma equação que tem uma multiplicação de logaritmos dessa forma aqui, vocês podem dizer que isso é igual a log de n na base B. Então, vamos ver um exemplo numérico. Transforme o logaritmo log de 6 na base 4 em um logaritmo na base 10. Então, relembrando como transformamos a base de um logaritmo, nós fazemos logaritmo de n na base A igual a logaritmo de n na base B dividido por
logaritmo de A na base B. Então, considerando que A é igual a 4, né? A é igual a 4, N é igual a 6, que é o nosso logaritmando, A é a nossa base, e B é igual a 10, que é a nossa nova base. Então, a solução é log de 6 na base 4 é igual a log de 6 na base 10 dividido por log de 4 na base 10. Então, não tem segredo algum, é apenas substituir valores nessa fórmula aqui. Agora, exemplo. Resolva log de x na base 4 mais log de x na base 8 menos log de x na base 2 é igual a menos 1. Para resolvermos essa equação logarítmica, nós temos que ter todos os logaritmos com a mesma base. E então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher uma base para transformar esses logaritmos e vamos deixar todos os outros logaritmos na mesma base para que possamos resolver essa nossa equação. Então, aqui nesse caso, nós vamos escolher a base 2. Então, vamos transformar todos os outros logaritmos na base 2. Vamos aplicar a mudança de base para resolver a equação. Então, vocês façam aí separado no papel de vocês a mudança de base de log de x na base 4 e de log de x na base 8, que vai ficar log de x na base 2 dividido por log de 4 na base 2. E a transformação do log de x na base 8 vai ficar log de x na base 2 dividido por log de 8 na base 2. E log de 4 na base 2 e log de 8 na base 2 são dois números. Então, nós já vamos poder eliminar esses dois logaritmos substituindo eles por dois números. Então, vamos observar que log de 4 na base 2 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4. E log de 8 na base 2 é igual a 3. Por quê? 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então, nós já vamos poder, como eu disse, eliminar esses dois logaritmos substituindo eles por dois números, que são 4 e 8, respectivamente. Então, log de x na base 2 dividido por 2, mais log de x na base 2 dividido por 3, menos log de x na base 2 é igual a menos 1. Então, aqui, aplicando o MMC, nós temos que 3 log de x na base 2 mais 2 log de x na base 2 menos 6 log de x na base 2 é igual a menos 6. Então, o que nós vamos fazer? Como log de x na base 2 está presente nos três termos aqui da nossa equação, nós vamos apenas somar e subtrair as quantidades que temos. Então, nós vamos ter que 5 log de x na base 2 menos 6 log de x na base 2 é igual a menos 6. Por quê? Porque 3 log de x na base 2 mais 2 log de x na base 2 é igual a 5 log de x na base 2. E agora, então, vamos subtrair 5 log de x na base 2 de menos 6 log de x na base 2. Então, vamos ter que menos log de x na base 2 é igual a menos 6. Dessa forma, temos que log de x na base 2 é igual a 6. Então, pela propriedade de logaritmo, nós vamos fazer que a base elevada ao logaritmo tem que ser igual ao nosso logaritmando. Então, 2 elevado a sexta tem que ser igual a x. E isso vai acontecer se e somente se x for igual a 64. Se vocês quiserem, confiram, substituam 64 aqui, encontrem o valor dos logs e vocês vão ter que isso é igual a menos 1. Aqui, nessa equação que eu cheguei, por que eu não tive que usar propriedade nenhuma? Porque eu tenho que todos os logaritmandos aqui são iguais, tá? Porque se esses logaritmandos fossem diferentes, porém a base é a mesma, eu teria que ter usado alguma das propriedades, tá, pessoal? Então, a nossa solução é 64. Funções logarítmicas. Então, definição. Toda função definida pela lei de formação f de x
que é igual a y, igual a log de x na base a, com a diferente de 1 e a maior do que zero, é denominada função logarítmica de base a. Nesse tipo de função, o domínio é dado pelo conjunto dos números reais maiores que zero e o contradomínio é dado pelo conjunto dos reais. Vocês já vão entender por que o domínio e o contradomínio são dados por esses conjuntos. Exemplos. Exemplo A. f de x é igual a log de x na base 2. Exemplo B. f de x é igual a log de x na base meio. Exemplo C. f de x é igual a log de x na base 10. E exemplo D. f de x é igual a ln de x, que é a mesma coisa que log de x na base e. Então, por que nesse tipo de função o domínio é dado pelo conjunto dos números reais maiores que zero? Porque, como vocês já sabem, o domínio são os valores dos quais o x pode assumir para que a função exista naquele ponto. Então, como nós já vimos, e como o x está no nosso logaritmando, o logaritmando, para que um logaritmo exista, ele tem que ser maior do que zero, tá? E o contradomínio é dado pelo conjunto dos reais, porque esse logaritmo pode assumir qualquer valor. Nós não temos nenhuma restrição para o valor do nosso logaritmo. Gráficos e pontos importantes da função logarítmica. Então, primeiro ponto. Y é igual a log de x na base a, portanto, a elevado a y é igual a x. Nós estamos fazendo a base elevada ao logaritmo é igual ao nosso logaritmando. Isso implica que a função logarítmica e a função exponencial são inversas uma da outra. Por quê? Porque na função exponencial nós temos que y é igual a elevado a x, que é uma função inversa da função a elevado a y é igual a x. Vocês podem ver isso no gráfico também, porque nós temos uma reta de simetria, que é a reta y igual a x, e aqui nós temos as duas funções, que são simétricas em relação a essa reta y igual a x. Temos a função exponencial, que é da forma y igual a 10 elevado a x, nesse caso, que é inversa a função logarítmica, que é y igual a log de x na base 10. Por que elas são inversas? Nesse caso, y é igual a 10 elevado a x. Agora, nesse caso da função logarítmica, x é igual a 10 elevado a y. Então, essas duas equações elas são inversas. Portanto, seus gráficos são simétricos em relação a uma reta y igual a x. Agora, temos também para o caso do logaritmo natural e da base natural também, que é o número de Euler. Aqui, nesse caso da função exponencial, nós temos que y é igual a e elevado a x. E, no caso da função logarítmica, nós temos que y é igual a ln de x, que é o mesmo que dizer que e elevado a y é igual a x. E ela é simétrica também por essa reta y igual a x. Segundo ponto. A função logarítmica pode ser crescente ou decrescente. Isso vai depender do valor da nossa base. Se a nossa base for maior do que 1, ela vai ser de uma forma. E se a nossa base estiver entre 0 e 1, ela vai ser de outra forma. Assim como na função exponencial. Então, primeiro caso, se a base estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Então, nós temos essa função aqui, que é y igual a log de x na base a, e a está entre 0 e 1. Então, nós temos essa função decrescente. E segundo caso, é se a for maior do que 1, a função é crescente. Observem o gráfico aqui, que nós temos essa função qualquer y é igual a log de x na base a, onde a é maior do que 1. Então, se a é maior do que 1, a nossa função logarítmica é crescente. Notem que tem uma semelhança com a função exponencial, porque na função exponencial,
Se a base está entre 0 e 1, a função também é decrescente. E se a base é maior do que 1, a nossa função é crescente. E terceiro caso, se f de x, que é igual a y, é igual a log de x na base a, então nós temos que a elevado a y é igual a x. O par ordenado 1 e 0 faz parte da função f de x. Então, nós temos esses dois gráficos com a entre 0 e 1, que é uma função decrescente. O ponto 1 e 0 faz parte do nosso gráfico. E o gráfico da função crescente, onde a é maior do que 1, o nosso par ordenado 1 e 0 também faz parte do nosso gráfico. Então, agora vamos ver o porquê que o nosso par ordenado 1 e 0 faz parte da nossa função do tipo log de x na base a. Se log de x na base a é igual a y, nós temos que a elevado a y é igual a x. Então, quando nós fazemos a elevado a 0, temos que é igual a 1. Por quê? Porque qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, como o nosso par ordenado é 1 e 0, quando nós substituímos 0 no lugar de y, nós temos que x é igual a 1. Assim, temos o par ordenado 1 e 0. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês sobre exponencial e logaritmo. Espero ter ajudado bastante vocês nesse conteúdo e até a próxima.